Fala pessoal, aqui é o GSTV, mais uma análise do patch, essa aqui é a atualização 5.16 que eu vou passar para vocês agora. É uma atualização muito longa que, entre outras coisas, acabou entrando a atualização dos Colossos. Então tem 4 campeões sendo atualizados, mudando bastante, isso já até saiu um hot site. Eu vou, nessa atualização em específico, eu vou dividir a análise do patch em 2 vídeos, em 2 etapas. Esse vídeo aqui vai tratar unicamente da atualização, de todo o resto, de nerf, buff, atualização e etc. E eu vou fazer um outro vídeo separado que vai estar tratando só dos 4 colossos atualizados, passando pelo hot site deles que eu tenho aqui aberto também. E aí vendo cada skill, explicando um pouquinho a diferença e também tendo um pouco do conteúdo visual para vocês, para poder entender um pouco mais a alteração dos colossos. Então, eu vou deixar a descrição do vídeo dos colossos na descrição desse, fazer o contrário para o outro, enfim. E vamos começar agora pela análise do patch 5.16. Eu vou só passar para baixo aqui os colossos, como vocês estão vendo enquanto eu estou passando. Tem muita alteração, coisa removida, coisa nova, então as mecânicas vão mudar bastante nesses campeões. Vai ter bastante coisa diferente pelo que eu já pude ver nesses 4 campeões. Darius, Garen, Skarner e também o Mordekaiser. E eu vou seguir direto, vocês estão vendo bastante coisa, direto para onde começa, né, onde sai realmente dos colossos. Primeira coisa que a gente tem no patch é essa compensação básica de estatísticas. Então, todos os campeões a seguir tiveram sua armadura ou sua vida ou armadura por nível aumentadas. Então, dentro dessa alteração, eles já até explicam mais ou menos o porquê que está sendo feito isso, porque alguns itens foram alterados ou muitos itens foram alterados, melhor dizendo. Então, isso significa que para compensar a alteração de itens, foi necessário aumentar o crescimento de armadura. E dá pra notar vendo aqui por cima que são os campeões já... A maioria deles suportes. Blitz, Braum, Leona, Nautilus, Taric, Rammus, Amumu, Tankente, Alistar, Bardo e Thresh. Com exceção do Tankente e do Rammus, e do Amumu, perdão, todos os outros são suportes. E Rammus, Tankente e Amumu são muito voltados pro tanque, pra resistência. Então dá pra ver que querem tornar aqueles campeões mais parrudos, mais resistentes. Ainda uma boa fonte de resistência no jogo, ainda bastante grandes durante esse momento, esse patch. Vamos continuar agora campeões, Ahri. Furto de essência. A cura do furto de essência vai alterar, que era de 3 a 22 mais 1 por nível de campeão, por unidade atingida, para 3, 5, 9, 18 por unidade atingida. Vendo pelos números, de 3 a 20, sendo ainda contando 2 mais 1, eu acredito aqui escalando pelo nível, e aqui 2 mais 1, aliás, aqui escalando pelo nível, mais 1 por nível de campeão, ele poderia ser de 3 a 20 mais 20 até. E aqui agora ele vai ter uma cura fixa por unidade atingida. É interessante, mas cura menos, né? Vocês, até aqui a primeira dica já diz que vai curar menos. Porque se você for ver no começo vai ser 3 e não vai escalar já com o nível do seu campeão. Então seria 3 mais 3, né? Então realmente vai ser uma cura única, quer dizer, tipo, não vai alterar, mas vai ser bem menor do que anteriormente. Eu até gosto disso porque eu achava que a Ahri estava se curando bastante e eu não sei se esse é realmente o intuito da campeã, de curar tanto assim. O Alistar, a velocidade de deslocamento da cabeçada diminuiu de 1500 para 1200. É bastante coisa, diminuir 300 em 1500 é 20% do deslocamento, né, da velocidade de deslocamento a menos, então é bastante coisa. Eu acho que isso é uma tentativa de nerfar ele sem deixar ele tão forte, principalmente para quando você vai combar, principalmente para permitir que o jogador inimigo tenha maior tempo de reação. Porque você tira a velocidade do deslocamento da cabeçada, o que acontece? Quando o inimigo vê que a cabeçada vai sair, que o Alistar tá vindo, ele vai ter mais tempo para flechar. E se ele gastar o flash, você não toma o controle de grupo da cabeçada. Consequentemente, se o Alistar vier combando o Pulverizar, você não toma o controle de grupo do Pulverizar. Então você tem um espaço de tempo maior para sair desse combo, para ter mais tempo de resposta à jogada principal do Alistar. Então, pequeno nerf. Azir. O Azir, ele tá já há muito tempo sendo uma das principais escolhas, e mesmo com grandes nerfs, ele ainda é uma das principais escolhas. Então, vamos ver agora o que vai mudar.
Todos os soldados agora movem-se para a posição mais próxima possível, priorizando colunas próximas a Azir. Às vezes surgiam quando surgiram conjurado em uma torre. Ok, um erro. Soldados de areia alvejados por E sempre serão o centro da formação. Não pode ser mais conjurado a menos que dentro do alcance de um soldado de areia. Azir agora colide com inimigos à distância. Pera aí. O E. Isso é interessante. Agora colide. Corrigindo um bug, que os campeões às vezes não eram jogados para trás, corrigindo um bug interfere por ignorar clones de campeões. Ok. 2 bugs, acho que até naturais de acontecer. Mas o que você reposiciona os soldados? E o E, você se direciona até eles. E agora não pode ser mais conjurado a menos que dentro do alcance de um soldado de areia. O Azir tem que estar dentro do alcance do soldado de areia? Não entendi exatamente. Isso vai, tipo, diminuir drasticamente a capacidade de deslocamento dele. Mas... isso é bem estranho. Será que ele teria que, tipo, jogar o soldado pra longe com Q e I com E? Isso diminuiria muito o deslocamento dele. Vamos ver se tem aqui explicando o que vai acontecer. O EQ agora aprimorando o IA dos seus soldados. Complexo, contudo balanceado pode ser custoso. Que ele flua mais naturalmente através da remoção de algumas barreiras não intencionais para aprender a jogar com ele. Bom, eu acredito que não vai mudar então, né? Que isso aqui são algumas correções, como eles falaram, para deixar mais fluido. Então não deve ter muita diferença. Eu acho que provavelmente não vai ter tanta mudança no E. Claro que agora vai colidir com inimigos. O que tinham tirado, né? Isso aqui, a colisão. Bom, interessante. Vamos ver se o Azir ele realmente volta a esse pequeno espaço de fluir melhor nas lutas. Eu tava achando o Azir num momento muito bom. Aqui confesso que eu tô tendo uma certa dificuldade de entender o que eles estão alterando aqui. Mas vamos passar reto, que senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Neurotoxina da Elise diminuiu o dano de vida por alvo, permaneceu o dano básico igual e menos dano de vida atual do alvo. Metade da vida atual no Q. Isso é bastante. A Elise tá voltando muito e a Elise é uma campeã que tá muito forte. Mas eu não sei se era o momento já de sair nerfando ela. Não sei também se isso vai tirar o potencial dela no competitivo. Até porque esse 4% da vida atual do alvo, vamos dar um exemplo. O cara tá com 1000 de vida. Ele ia dar 8% a mais de dano, que de 1000 é 80. E agora ele vai dar 40 a mais. É bastante. É significativo. Mas eu acho que não é o que vai tirar a possibilidade de você escolher a Elise, sabe? Eu acho que ela ainda vai ter o seu espaço. Talvez não seja pick ou ban como tem sido, mas ainda vai ter o seu espaço. Aliás, aproveitar que eu tô falando de pick ou ban, assim, quero dizer a vocês que eu não sei pra quando essa atualização 5.16 vai entrar no cenário competitivo, tá? Então fica bem difícil de poder dizer pra quando isso vai ser utilizado, apesar de que a gente ainda tá há mais de um mês do Campeonato Mundial, então é possível que essa seja a atualização para o Campeonato Mundial com todas essas mudanças, mas não tenho como prever isso, então ainda não dá pra saber. Caminhar na fenda agora também escala com 0.2 poder de habilidade, acúmulos adicionais adicionam 0.1 poder de habilidade por acúmulo. Um pequeno buff no caçadinho pro caminhar na fenda ser um pouco mais impactante durante as lutas. Eu gosto disso. Eu acho que o caçadinho ele é um campeão muito forte e ao mesmo tempo ou ele é viável ou ele não é viável e não é escolhido. E isso a gente tem visto desde que eu comecei a jogar League of Legends. Eu gostaria que o caçadinho chegasse num ponto onde ele é equilibrado e ele pode ser escolhido às vezes, ele é situacional, ele aparece, como ele não aparece, ele tem counterplay. Eu acho que hoje ele caiu no desuso de realmente
ter mais dano suficiente. Ele demora muito para escalar. O jogo hoje não permite que o Caçadinho entre, porque o jogo escala muito rápido e o Caçadinho demora muito para escalar. O Caçadinho não tem presença de teamfight se ele não tem os itens dele, então isso prejudica muito ele. E eu acredito que esse pequeno buff, 0.2 poder de habilidade, não influencia nesse ponto fraco que eu tô apontando do Caçadinho. Porque a forma que você compra os itens pra ele, você primeiro vai comprar uma Lágrima da Deusa, depois vai comprar um Bastão das Eras, depois um Abraço de Seraph, e aí com 30 minutos de jogo que você vai fazer o seu primeiro item de poder de habilidade, que é, sei lá, um Rabadon, um Eco de Luden, ou mesmo um Cajado do Vazio. Os outros itens são pensando na mana, na resistência, em poder realmente destacar os seus acúmulos, e não em causar o dano, e não em matar alguém. E nessa hora que você precisa ter mais dano, você ainda não tem poder de habilidade. Então, essa escalar um pouquinho mais de poder de habilidade, eu acho que fortifica aonde o Caçadinho já tá forte. Que é quando ele tem o poder de habilidade, que é o late game. Mas ele não aparece atualmente porque ele não consegue chegar nesse late game. Porque ele não consegue atravessar todo o resto do jogo e ficar forte no final e chegar forte no final. Então, não sei se ele vai realmente ter essa volta por conta dessa pequena atualização. Apesar de que isso dá um acúmulo grande pro late game, pode subir bastante o dano dele, pode chegar a acumular, por exemplo, 0.7 do poder de habilidade, pode virar um burst muito alto no late game. Nerf na Kayle, 5 de dano de ataque retirado no base dela, é muita coisa. É quase 10% na verdade do dano de ataque base que ela tinha. A minha opinião é que isso foi para justamente equilibrar ela com o Devorador. As poucas vezes que eu vi a Kayle, eu não gostei de ver a Kayle porque elas estavam contra mim. O dano dela ficou muito forte, sem falar que o Devorador, nossa, soma muito dano pra ela e a velocidade de ataque dela acaba ficando muito alta. Então, a minha opinião é que a Kayle tava precisando sim de um nerf. E é legal esse nerf, acho que pode ser o suficiente. Lee Sin. Passiva do Lee Sin aumentou a restituição de energia, então percebam que a última partida que eu acabei de fazer na stream de Lee Sin que eu tava falando, você tem que sempre usar habilidade e passiva, habilidade e ataque para pegar passiva, porque você restitui energia e você ganha mais, enfim, você precisa restituir energia para manter as habilidades fluindo. Aí, o que era 15 de energia por acerto, virou 20 no primeiro e 10 no segundo. O que isso significa? Numa teamfight, é muito fácil você encostar no jogador inimigo e dar um ataque básico. E o segundo ataque básico demora muito mais para vir, por conta da animação, por conta de você não fazer velocidade de ataque no Lee Sin. Então, o primeiro ataque básico quase sempre vem, e o segundo dificilmente vem. Pro momento da selva, é praticamente indiferente ter 20 ou 20-10 ou 15-15. Mas pra teamfight, ter 20-10 é muito melhor. Porque você vai restituir 5 a mais. Pode não ser muito, mas ajuda em diversos momentos. E você dificilmente vai ter aquele segundo ataque, como eu falei. E mesmo que você tenha, vai restituir o mesmo que teria anteriormente. Ultimate do Lee Sin. Campeões inimigos que colidirem com o alvo recebem 15, 18 e 21% da vida adicional do alvo como dano físico. Muito legal isso aqui, porque quando você entra na luta com o Lee Sin para realizar uma jogada de ultimate, realizar um insec, você sempre busca o alvo mais frágil. O alvo que vai ser burstado na linha de trás do seu time, porque esse cara precisa morrer rápido, vai ser fácil matar ele rápido, e nunca o alvo mais resistente. Agora, se você conseguir, em algum momento, encaixar a ult no alvo mais resistente, mais vida, e ele sair batendo em todo mundo, cara, vai ser muito dano. No nível 3, 21%. Pensa assim, a gente tem aí facilmente campeões chegando a 3.000 de vida. Você chuta o cara. Chutou. E 3.000 de vida, vai ter o dano do chute, né, o dano normal de bater, mais 20% de 3.000. Cara, isso aí, pra quem tá com dificuldade nessa conta, é 600 de dano. 21%, 660. Então, aliás, 630 é muita coisa. Cara, é muito dano extra que você vai dar.
se você chutar o cara mais resistente. Então isso vai criar uma possibilidade, na minha opinião, do Lee Sin ser efetivo no late game, do Lee Sin ter potencial no momento que hoje ele é fraco, que é o late game. Eu gosto dessa alteração, já tem tempo que o Lee Sin, na minha opinião, faltava ele ter essa chance de chegar melhor no late game, e qual o jeito melhor de no Lee Sin você colocar uma coisa que depende da habilidade mecânica, do cara escolher o melhor alvo, e de você poder chutar o alvo mais fraco e burstar ele, ou chutar o alvo mais forte e tentar acertar todo mundo e dar um dano alto no time inimigo. Bem legal essa alteração. Acredito que o resto permanece igual, porque só entrou isso novo. Gostei disso no Lee Sin. LeBlanc. Distorção. Aumentaram de novo a velocidade do projétil, que no caso é ela mesma. Se eu não me engano, era 1500, não, era, como eles estão falando, pela metade, era 1600 então, e eles estão subindo 150 ao invés dos 300 diante. Por quê? Porque a LeBlanc, ela era top pick, pick ban, todas as ligas, todo lugar, todo mundo escolhia LeBlanc. Nerfaram a distorção, sumiu. Não mudaram nenhum número nela, nenhum nada do dano. Nerfaram a distorção e mudaram o negócio da corrente, ela só caiu, e muito. Então, isso é um tipo de alteração que eu não gosto, e que perceptivelmente a equipe de balanceamento também não gosta. Que é a alteração que ao invés de você equilibrar o campeão, você derruba ele. E essa alteração parecia que podia equilibrar ela, mas acabou com ela. Então vão tentar jogar na metade para ver se equilibra, né? Você jogou 300, sumiu, vê se no 150 fica ali no meio do caminho, se ela volta a aparecer, mas não tão forte como antes, proporcionando jogadas, né, contra-jogadas, proporcionando counterplay. Gosto dessa alteração na LeBlanc. Lissandra. Túmulo congelado, autoconjuração agora cura Lissandra com 100, 150 e 200, mais 0,3 de poder de habilidade, mais 1% para cada 1% de sua vida perdida. Que loucura, cara! Gostei. Efeitos de autocura são uma coisa muito interessante, na minha opinião, porque ele mexe com um raio maior de possibilidades. Como, por exemplo, a primeira coisa quando eu penso em autocura é: será que vai dar certo você fazer uma Lissandra resistente e fazer, por exemplo, sei lá, cetro abissal e um semblante espiritual para dar redução do tempo de recarga, vida e curar mais? E além dela realizar o pick-off, ela dá um certo dano, ela tancar, ela ser resistente fazendo de frente. Não sei, pra quem já viu Catarina Top fazendo capa do fogo solar de primeiro item, a gente deixa tudo acontecer na mão, né, da galera que é mais criativa. Então é interessante você ver numa campeã que tendia a ser uma assassina, fazer pick-off, ter essa adição na ultimate dela. Eu acho que isso vai deixar ela bem forte, porque muitas vezes a Lissandra faz Zhonya e você segura muito uma luta, você controla muito uma luta, tendo a sua própria ult em você e a Zhonya. Eu gosto do que está sendo proposto aqui, porque, cara, justamente, 100, 150 e 200 já é bastante, mas 0,3 poder de habilidade. Pensa que a cada 100 vai curar 30 a mais, então se ela chegar em 500 num late game, vai curar 150 a mais, o que é legal, e mais 1% para cada 1% da vida perdida. Então se ela tiver com a vida lá embaixo, ela vai curar muito mais, proporcionalmente. Por exemplo, um exemplo prático aqui. Ela tá nível 6, a ultimate tá nível 1. Ela tem menos de 100 de poder de habilidade, mas, sei lá, vamos contar que vai subir 15, então 115. Aí ela tá com 100 de vida, ela tem 1k. Ela tá com 90% da vida perdida, ela se ulta. Ela vai ter 90% extra dos 115, então vai passar de 200 no nível 6. Cara, de 100 de vida, ela vai voltar para 300 de vida. É uma diferença boa, é uma diferença grande. Então isso cria uma contra-jogada um pouco maior. Até porque, a meu ver, tanto a Lissandra se ultando como a Zhonya são habilidades ou são efeitos que permitem uma contra-jogada muito grande do time inimigo. Por quê? Porque, mesma coisa, Anjo Guardião, Poça do Vladimir. Por que permite uma contra-jogada grande do time inimigo? Porque, cara, você usou a Zhonya. Enquanto tem 2 segundos e meio da sua habilidade voltada, o inimigo também. E o inimigo pode acertar o tempo de um skill shot ou de qualquer outra habilidade
que não precise ser target pra bater em você exatamente no momento que a sua zona sair. A zona sempre dura 2 segundos e meio. Se você sabe o tempo do seu projétil, você vai acertar. Uma jogada simples. Lissandra usou Zônia, qualquer um usou Zônia, ele espera o Zônia acabar e na hora que acaba, bate o encanto. Você não tem reação. Isso não vai dar uma reação pra Lissandra, deixando bem claro. Mas vai curar ela, então o inimigo vai ter mais dificuldade de, tipo, terminando o túmulo congelado, penalizar ela por isso. Muitas vezes a zona te penaliza, porque 2 segundos e meio, ou mesmo túmulo congelado, é muito tempo você ficar parado, sem reação, sem fazer nada, e o inimigo podendo encaixar uma skill shot. Então muitas vezes, se você usa esse tipo de habilidade, esse zone, você paga o preço por ter ficado parado. Então eu gosto de ter uma mecânica extra, pelo menos pra Lissandra. Falei bastante dessa coisa da Lissandra, hein? Bom, vamos lá. Lucian. Finalmente, o Lucian vai receber algum buff, porque ele era um dos principais campeões dos atiradores e ele caiu muito por conta da sequência de nerfs que ele levou. E o primeiro nerf grande que ele levou era da passiva. Porque a passiva do Lucian foi feita para ele trocar forte durante a fase de rotas. E ela não estava dando dano nos minions, não estava dando dano nos inimigos, não está dando dano em ninguém. E agora, o segundo tiro vai causar agora, causa 100% de dano às tropas. Vai ajudar ele um pouco a farmar, a controlar a rota dele. É bom que isso volte. E o multiplicador vai crescer no late game. Por quê? Antes só crescia até o nível 13, agora cresce também no 16, 01. Então vai dar uma pequena ajuda no late game. Chama Ardente, que é o W dele. Aumentou a velocidade de movimento em todos os níveis. Pra gente ter uma ideia prática. Agora, no nível 1 vai ser igual ao que era no nível 5 anteriormente. Então vai ter um crescimento grande na velocidade de movimento extra. A duração cai pela metade. Basicamente, a velocidade vai crescer bastante. E a duração vai cair bastante. E o custo de mana cair. E os colegas de Lucian também podem adicionar a velocidade de movimento adicional de Chama Ardente para ele. Ou seja, se o aliado bater, o Lucian ganha velocidade de movimento. Eu acho que é isso que está sendo proposto aqui. Como isso impacta o jogo para o Lucian? Em primeiro lugar, são 2 buffs, na minha opinião. A duração é pior, mas o aliado poder acionar isso meio que equilibra e transforma isso num buff. Até por diminuir o custo de mana, aumentar a velocidade de movimento e tudo mais. Porém, eu acho que isso não vai trazer o Lucian de volta, porque o que é único, a meu ver, no kit do Lucian... Na verdade, eu vou reformular. De volta não, porque ele já tá. Ele tá aparecendo mesmo sendo fraco, mesmo não tendo tanto dano como ele tinha antes, mesmo tendo escolhas melhores, etc, etc, etc. 1-15 na LCS Europa, ganhou uma partida e perdeu 15, entendeu? É uma coisa que há muito tempo a gente não vê, um win rate tão baixo e a insistência constante nesse campeão. Então não dá pra falar que ele, enfim, sumiu, ele ainda tá aparecendo, ainda tá no meta, mesmo não sendo bom, não tendo bons resultados, enfim. Deixando isso claro. Agora, sobre o que mudou nele, a meu ver, o ponto fraco do Lucian não era a fase late game, não era a forma que ele escalava pro jogo. Ele era frágil escalando? Sim. Ele escalava mal do que a maioria dos atiradores? Sim. Isso vai permitir que ele escale melhor do que outros atiradores? Não. Então, esse buff, essa alteração, não vai trazer algo de único pro Lucian. Não vai ser assim, agora, nessa composição, o bom é o Lucian. Não. O Lucian ele era forte por conta do early game dele, da fase de rotas, do dano, da pressão, da violência que ele tinha durante a rota. E ele não está recuperando essa violência por conta dessas alterações. Um pouquinho no dano nas tropas, mas na troca com o inimigo, um Graves ainda é melhor. Entendeu? Então qual que é o ponto que vai te motivar a escolher o Lucian? Não vejo ponto ainda. Porque existem campeões melhores se você quiser a fase de rotas, e existem campeões melhores se você quiser escalar pro late game. E o Lucian ainda está naquele meio que eu acho que vai precisar de mais buffs. Nasus. O alcance do Q é aumentado, pouquinho, ainda para ficar próximo com justamente com, enfim, com acho que o tamanho dele. Em todo caso, não acho que isso muda um momento que o Nasus está. Nami, passiva. Velocidade de movimento aumentada, multiplicador aumentado. Maré Violenta. Velocidade de movimento adicional de Maré Violenta
de maré oscilante é dobrado para aliados dentro da maré violenta. Legal. Gostei porque o bônus de velocidade de movimento da Nami era utilizado direto, mas eu não sentia que era um bônus muito grande. Eu sentia que era utilizado porque é melhor isso do que nada, mas não era muita coisa. E agora de 40 para 60 é uma alteração grande, é bastante coisa, muda bastante. E ainda na maré violenta, no momento de perseguição, a Nami pode ser uma iniciadora, porque ela joga maré violenta e todo mundo anda na maré violenta com mais 60 de velocidade de movimento. Não é muito, mas ajuda. Pode ser uma soma legal pro kit da Nami. Ramos. Dano do W aumentado. O W, se não me engano... não me engano. O W é o que aumenta a resistência dele, né? E então eles estão aumentando o dano... Eu não sei se esse dano é sempre ou se ele é ativado. Enfim... Não é um buff tão grande, mas certamente ajuda ele a ser mais presente durante os ganks e a farmar um pouquinho melhor a selva. Eu acho que a deficiência hoje do Ramos é ele não tem um gap closer. Ele se aproxima do inimigo na velocidade de movimento, correndo muito. Isso muitas vezes não é suficiente. Ele pode correr muito, mas se o inimigo passar uma parede e ele não, é difícil dele chegar. Então... eu acho que ainda ele tem mais um ponto fraco, grande, que é a questão do Gap Closer. Rumble, o equalizador, tempo de recarga muito aumentado e agora começa a 150 unidades de distâncias mais próximo do seu cursor. Cara, em primeiro lugar, esse é uma alteração estranha. Tempo de recarga aumentado, perfeito, natural. É um campeão que está muito forte pelo mundo inteiro, em todas as regiões, em todos os lugares. E quando o campeão está assim, quando o campeão aparece em qualquer liga, em qualquer lugar, é porque ele está muito forte. E é porque alguma coisa precisa ser feita. Precisa, ponto. Aumentar o tempo de recarga dele é uma alteração legal, porque eu também senti aquele equalizador muitas vezes para muito skirmish. Isso tornava o Rumble um campeão muito presente em lutas menores. E agora você vai ter que pensar melhor se a luta vale o teu equalizador. Se vale a pena você colocar sua principal habilidade em 2 minutos de tempo de recarga por aquela luta. Contando também que o Rumble não é um campeão que tem costume de fazer redução do tempo de recarga, isso é uma alteração grande. Agora, mudar a forma que a habilidade é castada, é utilizada, é estranho. Por quê? Quem já jogou de Rumble sabe, quando você clica, você tem que clicar e arrastar pra mirar onde você vai. E, tipo, você clicou aqui, ela vai começar um pouquinho aqui, assim, ela vai começar depois. Ela começa a cair depois. É como se ele caísse assim, tipo um dominó, e aqui é o primeiro e cai depois, entendeu? E isso... quem já jogou de Rumble sabe o que eu tô falando. E agora vai começar mais próximo do cursor, ou seja, mais próximo da origem, aparentemente. É estranho, como eu falei, porque quando você joga de Rumble, você ulta e vê, caramba, foi mais longe do que eu pensava, então eu vou ter que pensar mais perto para sair mais no lugar certo. E agora, tipo, o cara que já joga de Rumble, a hora que ele usar a primeira vez, vai falar, caramba, vou ter que aprender de novo. E o cara que não joga de Rumble vai ter mais facilidade em entender aonde você tem que utilizar o equalizador. Então, facilita o campeão. Mas é estranho pra mim porque eu não sei se precisava facilitar. A primeira você erra, a segunda você erra, a terceira você vai acertando, vai melhorando. Enfim, Tankente. Seria estranho se não mudasse isso no Vitor pra mim. Não mudou. Beleza. Na verdade, do Vitor, ele parte muito mais da origem do que o equalizador do Rumble. Enfim, Tankente. Agora prioriza campeões das tropas com W. Inimigos regurgitados agora ficam atordoados por 0,25 segundos. Viagem abissal, a partícula de alerta de inimigos surge 1 segundo mais tarde. Bom, como o Tankente não tem aparecido, é difícil falar se isso é o necessário para ele aparecer. Ter 25 segundos de atordoamento é interessante porque, pelo que eu entendo do campeão, esse aqui é o principal dano dele. Você acumula as cargas, come o inimigo e cospe ele pra fora. E priorizar campeões a tropas é ótimo, porque se acabar comendo tropa na hora que você quer comer um campeão é chato, né? E um pequeno atordoar acho que faz sentido. E a viagem abissal, que é a ult, ela vai avisar 1 segundo mais tarde o inimigo. Ou seja, 1 segundo a menos para o inimigo reagir e se movimentar.
torna ele um pouquinho mais imprevisível, um pouquinho mais difícil de jogar contra ele. É bom porque ele tem uma coisa única no kit, que é poder levar alguém junto com ele pelo mapa inteiro, e nem isso fez ele aparecer. Então, né, dê algum amor pra ele, faça alguma alteração boa pra ele. Corrigindo um bug na passiva do Timo, a armadilha não durou muito tempo, a lentidão de armadilha venenosa não mais decai, inimigos envenenados são revelados enquanto durar o efeito, agora os efeitos visuais para arremesso salto das armadilhas foram aprimorados. Então agora acredito que a lentidão vai ser permanente, então você não vai ficando mais rápido conforme vai passando o tempo, você vai ficar lerdo e depois volta à velocidade normal. Isso é um buff. Eu acho que a lentidão decair é melhor para quem tomar lentidão do que ela ser permanente, né, do que ela ser um valor alto durante todo o tempo. E revelar inimigos eu acho que é natural, porque ajuda o Timo a se prevenir contra a Evelynn, Twitch, dá mais possibilidades pro Timo, que eu acho que é um campeão que precisa de possibilidades. Twitch. Custo de mana do que reduzido, dano de ataque adicional do Ratatatata aumentado. Perigoso, bastante perigoso. A emboscada era uma habilidade, na verdade o kit inteiro do Twitch era um kit um tanto caro na questão do custo de mana, mas eu acho que é entendível, é justificável, porque você tem uma habilidade que não custa mana e está sempre ativada quando você ataca, que é justamente as cargas do veneno, né, o W. Aliás, esquece isso, mas pensa assim, quando você vai trocar, você tá sempre com a passiva, você vai dar bastante dano, entendeu? Então isso funciona muito bem pro Twitch, porque você dá um ataque básico no jogador inimigo e vai tomar o dano. O W você joga e vai ter o dano verdadeiro também. Eu acho assim, de uma forma geral, o kit dele custa muito pra não permitir que ele fique spamando muito as habilidades. Justamente por conta da passiva. Acho que agora eu tô conseguindo explicar melhor. Porque a passiva já dá um dano verdadeiro, alto, e você estaca e você continua. E o ataque básico, o dano de ataque do Twitch é alto. Então, eu acho que isso é importante, você tirar um pouco de custo de mana do Q, já que é uma habilidade pra você sair. É a sua carta na manga, sabe? É sua forma de escapar de um gank. E muitas vezes você, sei lá, o cara tá chegando, aí tem o cara da sua rota, aí você joga o W, tenta ultar e não tem mana pra dar emboscada, pra sair. Sendo que você já tem tanto dano na passiva, é justificável que ele tenha tanto custo de mana. Mas ao mesmo tempo é bom que seja removido um pedacinho do custo de mana para a carta na manga do Twitch ser um pouquinho mais confiável, para não ser tão fácil de emboscar ele, entendeu? Então, eu gosto disso. O Twitch é um campeão muito forte. Eu já acho que ele tendia a aparecer com força, né? Ou pelo menos ter os seus momentos no campeonato mundial, principalmente porque muitos jogadores gostam de utilizar o Twitch. Tipo, Coreia, a galera sempre teve uma proximidade grande com o Twitch, próprio BRTT, o Imp. Então teve sempre jogador que gosta de utilizar o Twitch. E esse buff, como eu falei, é complicado. Porque isso fortifica muito ele aqui e fortifica de levinho aqui. Bem de levinho porque é pouca alteração nos últimos níveis e nos últimos níveis o dano de ataque dele já é bem alto. Então acho que é principalmente dar uma facilidade um pouco maior pra justamente, tipo, a carta na manga dele. Vamos lá pro Vitor. O Vitor já tava me falando que ia tomar um monte de nerf. Eu fiz a aula aberta dele semana passada, que me falava, vai ter nerf, vai ter nerf, vai ter nerf. Vamos ver qual que é a do nerf. Núcleo Rex. 3 de poder de habilidade por nível, e agora é 1 por nível. E o novo, 10 de mana por nível, 179 no nível 18. Tá. Quando você evolui, ele não vai te dar mais poder de habilidade por nível, não mais 20, mais 4. Ele vai te dar 3 e 15 de mana por nível. Tá. Agora o Núcleo Rex, segunda evolução. 6 de poder de habilidade por nível, 108. E a mana agora 20 por nível. Ok. Núcleo Rex perfeito.
60 mais 6 de poder de habilidade por nível. 10 por nível. E a mana 25 por nível. Numericamente eu quero tentar entender isso. Eu quero sacar o que tá rolando. Vamos ver. Aqui, claro. Deixa eu abrir aqui. Calculadora do Windows. Não vai aparecer pra você, mas vamos lá. 18 no primeiro, ao invés de 54. E agora vai te dar mana. Então, no nível 1, você já vai ter mana extra. No nível 2, você vai ter mais 54 de AP por nível, de AP no 18, 3 por nível. É bastante coisa que cai, né? É realmente muito menos poder de habilidade. E a mana aqui passa para 15 por nível. Eu acho que nessas alterações, ele vai ter muito mais mana e bem menos poder de habilidade. Aqui ele tem 72 comparado com, tipo, muito mais do que ele tinha antes, que dava ali 140 basicamente. Já na terceira evolução no MK2, ele passa a ser 6 por nível. É porque, vamos pensar assim, qual que é a grande alteração? Vamos lá, agora eu estou conseguindo visualizar um pouquinho melhor. Aqui ele dava 3 por nível, agora é 1. Então beleza, fácil de visualizar. Aqui ele te dava 20 base, mais 4 por nível e agora vai te dar 3 por nível. Então 1 a menos por nível, certo? Aqui pensa que esse 92, ele está contando 20 mais... Não, aliás, é só o 4 vezes 18. E aqui é o 3 vezes 18. Beleza, então aqui ainda daria 112 nessa evolução. Essa é a alteração, 40. Por ser 1, certo? Por nível. Aliás, né? Enfim, menos, mas enfim. Interessante isso, cara. É 40, mas... Não, isso aqui não. Isso aqui realmente está contando já o mais 20. É 72. Tô errando aqui a matemática. 4, 18, 72, mais 20, 92. Então, esses 40 a mais estão contando já esse 20. Certo? Contando só o por nível, daria esses 18 a menos. Ok. Aqui, para compensar a alteração anterior, ou enfim, tirar o base, ele vai te dar 1 a mais por nível. Certo? E a mana 20 por nível é mais do que aqui. Aqui a mana é mais do que aqui. É quase o dobro da mana flat que ele dava, mas aqui escalando com o jogo. Aqui te dá 180 que você já não tinha, e aqui é mais que a mana flat. Agora, com o núcleo perfeito, você vai ganhar 10 por nível, o que já passa até contando o poder de habilidade básico que ele ganhava. O que isso significa pra mim? Na minha opinião, eles estão reduzindo o burst do Vitor e aumentando a possibilidade dele de spamar suas habilidades. Então, qual que é o momento do Vitor hoje no cenário competitivo? Ou no patch, no jogo, enfim. Um dano muito alto, um burst muito alto. E ult mata 2, entendeu? E agora, qual que é a alteração que está sendo proposta? No nível 18, ele ainda vai ter muito poder de habilidade por nível vindo do núcleo Rex, mas ele vai demorar mais para escalar, e no final ainda vai ser menos poder de habilidade. Por que isso? Como eu disse, na minha opinião, o Vitor, o ponto dele, o ponto que está muito forte, é que o mid-game dele, ele está muito grande. Muito grande. Quando você faz o seu primeiro item, seu segundo item, você faz Rabadão e Cajado do Vazio, você estoura todo mundo. E é muita coisa isso, entendeu? Ele é um assassino com um alcance muito seguro. Porque ele tem uma distância boa pro Raio da Morte, ele tem até uma distância boa pro Q auto-ataque, pra ult. Então ele é muito seguro para todo o dano que ele dá. E agora vão equilibrar um pouco mais. Já que ele tem uma distância boa, então deixa ele spamar mais habilidades, usar mais as habilidades e ter um dano um pouco menor para compensar isso. Então acho que é mais ou menos essa a ideia do que está sendo feito. Eu acho assim, o Vitor, ele hoje estava muito forte no mid game,
E agora ele vai estar mais equilibrado para escalar um pouquinho melhor pro late game. Muda bastante a cara dele. Eu não acho que ele vai parar de ser escolhido. Eu acho que ele ainda está bem forte. Mesmo com toda essa redução no poder de habilidade. Eu acho. Vamos ver, né? Vel'Koz. Fissão plasmática. Tempo de ativação 0,25 segundos. Então menos. E o alcance do disparo secundário aumentou. Eu acredito que na hora que ele abre, ele tem um alcance maior. Isso aumenta, claro, relativamente bastante o alcance dele. E o tempo de reativação diminui o tempo de resposta do inimigo, mas 0,05 é quase nada. É pouca coisa. Pouca coisa pro Vel'Koz. Para um campeão que não aparece, acho que não vai trazer ele. Ao ativar, Relâmpago emendará a partir de Volibear uma vez e causará dano. Então no momento que você usa já vai dar um dano. Um burst assim. Explode com relâmpagos ao conjurar R. Então é isso. Além do que já tinha. Já que está só especificando esse novo. Então o que já tinha permanece. O Zek. Skilling elástico, o alcance aumentou bastante. Legal. Gostei. Eu acho que o Zek, ele perdeu muito espaço no competitivo por perder fatores importantes na ultimate dele, como a tenacidade e tudo mais. E você dá um alcance maior para ele iniciar num momento que o poke ou que o longo alcance está tão forte, é muito legal. Porque você coloca um counterplay muito grande. Cara, 1800 de distância é muita coisa. Já era 1550, já era muita coisa. Ele já viajava o mapa, uma tela inteira. Ele vai viajar mais que isso. Então é bastante coisa, é bem legal. Espero ver o Zek, um campeão que eu gosto, ele cria umas situações muito legais. Marca fatal. Tempo de recarga 1 segundo em todos os níveis. Bom, como vocês sabem, ou não sabem talvez, há alguns patches atrás ocorreu esse nerf no Zed, onde depois de você usar a marca fatal você precisa esperar um segundo para ativar de novo e voltar. E agora foi revertido para metade disso, né? Agora é meio, antes era nada. Meio segundo ainda é o suficiente para você tomar um controle de grupo. É o suficiente para o Zed não poder ir e voltar e ainda engolir, sei lá, aparecer uma skill e ele não tomar o dano, não tomar nada. Então é interessante, ainda dá um counterplay, uma possibilidade de counterplay, sem deixar ele muito imóvel. Bom, itemização para Colossus. É o item que já está no patch, mas que não tinha sido posto na atualização. Bom, originalmente conceituado como item de Colosso antes de ser enviado para a Sala de Siritina, o Coraça do Defunto é uma espécie de truco. Abandone suas imobilidades para os campeões mais lerdos por aí. Ela só funciona uma vez, pois você perde todo o embalo ao atacar um alvo. Mas para aqueles que se preocupam em entrar na briga e não ligam para sair dela, o item é perfeito. Singed, é isso que queremos dizer. Pegue o Singed e compre o item. Tá, cota de mar, cinto gigante, 600 de vida, 50 de armadura. Você acumula até 100 pontos de momento, concedendo até 60 de velocidade de movimento. O momento decai rapidamente quando estiver sob efeito de controle de grupo. Decai lentamente sobre lentidão. Enquanto esse movimento você ganha momentum, ok. Se você tiver 100 pontos, você tem 60 de velocidade adicional, ok. E quando você bate, você descarrega, causando 1 de dano físico para cada 2 de momentum. Ou seja, se você tiver 100 de momentum no máximo, você vai dar 50 de dano físico adicional, que é bastante. Se 100 acúmulos forem descarregados, o dano é dobrado. Ou seja, se forem 100, o dano é dobrado, então não é 50. Na real, o dano é dobrado, então não é só o extra, eu acho que é o dano inteiro. Se o ataque for corpo a corpo, também sofrerá lentidão. Legal. É justamente o que está sendo falado aqui. Para campeões de corpo a corpo que precisam andar até o alvo, é um item muito bom. Talvez até para quem tem Gap Closer deve ser legal. É um item que eu já tenho visto aparecer um pouco. Os atributos dele são muito legais. O custo dele é muito bom também. Os itens para fazer são itens interessantes. Então eu acho que é um item que tem espaço sim. Gosto da mecânica dele, da ideia dele. Sinal de Sterak, aumenta a vida e o dano de ataque base ao receber uma certa quantidade de dano. Você aumenta o tamanho em dano de ataque base e recebe um escudo. Custo total 2.550, espada longa mais cinto do gigante, mais ouro, 500 de vida, dano de ataque base mais 25%.
Passivo único, receber pelo menos 400 a 1600 com base no nível 1800 com base no nível de dano entre 5 segundos, consegue fúria primitiva por 8 segundos. 45 segundos de tempo de recarga. Fúria primitiva faz com que seu campeão receba aumento de tamanho, 25% de dano base de ataque adicional e um escudo de decaimento rápido com 30% de sua vida máxima. Me lembra um pouco o escudo do Tankente, né, que você conforme toma dano vira escudo, sei lá como é que é o rolê, mas me lembra um pouquinho. E mais um item para tanques, certo? Cansei de ouvir que você é um caçador de dano corpo a corpo e ser implodido no início do confronto de equipes, nada para se preocupar. Será que isso aqui para te ajudar? Ok. Um monte de dano de ambiente nas brigas grandes e são eles que recebem a maior parte. Embora um comando Night Shock em uma tonelagem feito de inteira, comprar será que apresenta um dilema interessante para oponentes. Concentrarem-se em você ou conter ele por um tempo suficiente para cuidar da sua equipe. Você ainda precisará avaliar quanto de dano pode receber, mas será que é uma boa compra contra efeitos de área para você vir o chefe da raid sempre que quiser. Em tempo de extinção importante, será que dá dano de ataque base ou seja dano de ataque antes de comprar itens. Isso significa que funcionará uma maravilha para multiplicadores de dano de ataque e coisas como Fulgor e Força da Trindade, mas não vai virar uma bola de neve nos seus multiplicadores de dano de ataque adicional. É você mesmo, Jarvan. Eu gosto da adição desses dois itens e tem mais um item. E, nossa, quanta coisa nesse patch. Eu gosto da alteração desses itens porque são itens para tanques. Pro cara que entrar na luta ser uma ameaça. Para não chegar aquela luta que, por exemplo, o Sion entra e ele tá lá e já usou o que? Já usou o E e ninguém mais precisa olhar pra ele porque não vai dar dano, não vai mais dar controle de grupo, ele não vai fazer nada. E esses itens é para criar essa ameaça nos campeões, nos tanques de curto alcance, de dano corpo a corpo principalmente. Esses colossos que estão aparecendo agora na atualização, talvez o próprio Garen, o Darius, Mordekaiser, Skarner, ou outros, como o próprio que eu falei, o Sion, e talvez até outros, como o Volibear, que sofreu alteração nessa atualização. Então é interessante que é bem possível que haja alterações de escolhas na rota superior para campeões mais resistentes e utilizando esses itens novos. O Olaf também é um campeão que esse Sterak, na minha opinião, vai encaixar muito bem com o kit do Olaf, porque enquanto o Olaf ele perde de vida, ele ganha velocidade de ataque, ele vai ganhando dano de ataque, ele vai bater muito mais. Interessante. Hidra Titânica. É tipo a Hidra Raivosa, só que em vez de roubo de vida, ela tem vida. Orc, 3.300, Chamate mais cinto do gigante, 400 de vida, dano de ataque, regeneração de vida base 100%. Ataques básicos causam 5 mais 1% de sua vida máxima ao alvo primário. Nossa. E 40 em volta do seu alvo. Seu alvo primário não recebe esse dano a mais. Ok. Então quem não for seu alvo vai tomar mais dano do que quem é o seu alvo. Porque o alvo é 5 mais 1% e quem não é o seu alvo é 40 mais 2,5%. Ativo único. O dano de fenda a todos é aumentado em 40, mais 10% da vida máxima com dano físico. Adicional é uma área de cone maior do seu próximo ataque básico. Então se ativa e dá um dano maior. É interessante. Eu acho que é interessante para campeões que não faziam grande uso do roubo de vida. Na minha opinião, um exemplo que vem na minha cabeça é o Renekton. A Hidra Raivosa era legal para ele, mas o roubo de vida, na minha opinião, ele ficava um tanto não tão interessante, sabe? Não era o melhor atributo para ele ali. Talvez para um tanque como esse, para um tanque querendo ser tanque, seja um item interessante a Hidra Titânica. E outra, é um item que mais uma vez vai permitir que esse tanque, que esse escudo de carne seja uma ameaça dentro da luta. Porque se você não focar nele, ele vai te dar um dano da vida máxima em você, entendeu? Então é um dano alto e vai machucar, e se não for você, vai ser seu atirador, e é bastante coisa. Armadura de Armog, custo aumentado, eu acho justo, porque estão entrando outros itens aí, os campeões de resistência já estão crescendo. Adicionaram regeneração de vida base 200%, então volta a regeneração de vida, importante que o custo aumente. E não recebe mais passivamente 1% da sua vida máxima como regeneração de vida. Então ele vai ter só o 200% de regeneração de vida base e não 1% de sua vida máxima triplicada caso não tenha recebido dano dentro de 8 segundos.
Passivo único, Coração de Warmog. Restaura 3% de sua vida máxima por segundo se não for recebido dano por 8 segundos. Você só terá Coração de Warmog caso tenha ao menos 3.000 pontos de vida máxima. Ou seja, a Warmog só vai ser muito interessante se você tiver mais de 3.000 de vida, ponto. Se com o Warmog você passar dos 3.000 de vida, show. Se não, não vale a pena fazer. Você vai fazer pra ficar com 2.500, 2.700? Não é hora. Itemização defensiva. Montando uma magia caiu 50 de ouro. É legal porque o dano mágico está crescendo bastante nos últimos patches. Capa Negra Tron caiu a mesma coisa do manto. Cetra Abissal caiu, aliás, subiu 20. Hashtag Brinks. Porque tava vindo custo menor e Brinks. Combo Breaker. Resistência mágica aumentada no Capuz do Espectro. O custo aparentemente o mesmo. Semblante Espiritual, redução do custo, aumenta a resistência mágica, aumenta a regeneração da vida base. Esse é um buff grande, porque diminuiu o custo, aumentou a resistência mágica, aumentou a vida base, e já teve o buff nos patches anteriores do Semblante Espiritual, então é um item que tem uma alteração grande. Melhora o item, claro. Véu da Banshee, reduziu o custo, a árvore de construção, capuz espectro mais braçadeira cristalina e 1050 de ouro. Então não é mais cristal de rubi, é braçadeira cristalina e a resistência mágica aumentou também. É um item componente legal, mas subutilizado. Sendo assim, vamos colocá-los mais. Nem sei qual que é a braçadeira cristalina. Sendo honesto. Cadê? Não tá aqui. Então vou continuar não sabendo por enquanto. Mas ela vai ser usada para fazer o véu da Banshee. Não tá aqui, né? Não. Edge da Legião. Redução boa do custo total, é bastante. Árvore de construção, montando uma magia braçadeira cristalina, 550 de ouro. Regeneração de vida base, 100%. Então, um atributo que não tinha adicionado. Aura de resistência mágica reduzida e aura de regeneração zerada. Bom, eu tava achando que ia ser um buff pra ter mais counterplay para poder de habilidade, mas não é. Eu acho que é um buff para ter mais utilidade para o suporte. E mais utilidade para você e não tanto utilidade em aura para o seu time. A aura vai ser resistência mágica e a regeneração de vida é para você. Então, e sem falar que o ouro, o custo, cair 300 é muito bom para o suporte, mas para o jungler 300 de ouro a mais ou a menos não é tanto. Eu tenho jogado de jungler esses dias e tenho achado um item muito caro. Principalmente para fechar a receita. Porque precisava do manto na magia, do cristal de rubi, do negócio da regeneração lá do verdinho, negocinho não sei o que, e 1000 de ouro. E tudo isso, cara, ocupa o espaço no seu inventário. E você é um jungler. E você precisa de sentinela, e você precisa de poção. E você não tem como levar tudo isso. Então, pra mim, o principal problema era justamente o número de slots que isso ocupava. É bom que seja reduzido para 2 itens. Solari, o custo foi reduzido, não tanto, regeneração de vida base passa a ser 100% como o da Aegis, né? Passa a ter o efeito da Aegis. A quantidade de escudo, isso aqui é tudo da Aegis, a quantidade de escudo aumentou consideravelmente e a duração diminuiu consideravelmente. Eu gosto porque, na minha opinião, o Solari é um item para você ser utilizado assim. Pra hora que o cara for te dar um burst, que iniciou a luta e todo mundo caiu dentro. E não pra durar a luta inteira. 5 segundos é muita coisa pra durar. Então vai ser mais... quem usar bem, quem usar na hora certa vai receber um proveito melhor do item. Diferente de assim, começou a luta, você usa que alguém vai aproveitar em algum momento. Não, agora você tem que usar no momento certo, que vai cair aquele dano em área na galera, pra você ter o melhor proveito. Flâmula de comando, ouro bastante reduzido, ajuda muito por suportes, que era um item bastante caro para os suportes fazerem ainda. Manto de rapina, o custo subiu, regeneração subiu, velocidade de próxima torre caiu, e a lentidão agora decai em vez de subir imediatamente. Um item subestimado, estamos limpando sua passiva para que funcione melhor próximo às torres. Né? Manto de rapina, né? Portal de Zerrote, né? Portal de Zerrote, aquele item que ninguém compra. Eu acho que, né? Vai ser isso aí mesmo. Não sei. Não sei. Mergulhadora, outro item que ninguém compra. Custo inaturado, aumentou a regeneração de vida base. Né? Tá bom. Proteção glacial. 50 de ouro a menos.
E Manopla dos Glacinatas e Emissário de Zek, também 50 de ouro a menos. Ok. Então os itens que fazem da proteção glacial, menor. Em contrapartida, da Carapaça do Vigia, tá mais caro, 50 a mais. E o Coração Congelado, 150 mais caro. Eu gosto disso. Eu tava considerando o Coração Congelado um item muito barato. Um item até que os suportes poderiam comprar de tão barato que ele tava. E um item que tem um efeito muito bom pelo custo que ele tava. Então é bom que ele tenha esse nerf mesmo. É um nerf. Armadura de espinhos. Custo maior, reflete menos dano, mas escala com armadura. Escala com 0,25 da armadura adicional. Nossa, o dano refletido caiu para 15%. Escala com 0,25. Em 100 de armadura, seria 25 a mais. É difícil colocar em números. Mas eu acho que vai ser menos impactante no mid game, para ainda ter razoavelmente o mesmo impacto no late game. Eu acho que a armadura de espinhos de um item situacional, para quando o atirador inimigo tá forte, ele passou para um item de sempre você faz porque ele é muito bom. O custo-benefício era muito bom. Porque de 2.100 de ouro era muito barato. E agora esse nerf é interessante para voltar a ser situacional. E não tipo, quero armadura, faz sempre armadura de espinhos. Randuin. Nossa, que bonita Randuin. Tem aqui um ícone novo. O custo total caiu, a vida caiu, a armadura caiu. E a duração da lentidão subiu para 4 segundos. Reduz o dano de acertos críticos recebidos em 10%. Legal, bem legal. É um item que continua sendo um item de tanque, de quem vai resistir o dano, de quem vai pedir o dano. Só que ele te dá menos efeitos defensivos. O que eu gosto, porque eu acho que a Randuin tava num ponto de dar muita coisa defensiva, enquanto te dava muita vida. Enquanto te dava um efeito muito forte de lentidão. E agora diminuíram a vida para melhorar o efeito da lentidão, o que é único na Randuin, o que é legal, que é você ir pra cima e dar lentidão. 4 segundos é bastante coisa. 4 segundos é bastante coisa. É bem legal. É um item bem legal para iniciador, para tanque. Vocês estão vendo como os tanques estão sendo valorizados nesse patch, né? Os itens, os campeões. E é interessante. É interessante. Apesar de vários itens defensivos ainda também, resistência mágica, armadura tem perdido um pouco do seu proveito. É um patch muito bom para os tanques. Titã Ardente, vida inicial maior, multiplicador menor. Eu gosto disso porque, na minha opinião, o Titã Ardente dava muita multiplicador de vida adicional. 25% é muita coisa, é absurdo, é muita coisa. E eu acho bom que ele seja nerfado dessa forma. Por quê? Porque você vai ter um proveito melhor no momento que você compra, sem de vida a mais. E você não vai escalar tão bem fazendo tantos itens de vida. Você pode fazer o Titã Ardente sem seguir para outros tantos itens de tanque. Pensar em um segundo item mais pro dano, entendeu? Ou se você fizer tanque, você não vai ficar tão gigante. Tem essa também. Até porque antigamente, aliás, no patch atual, mas antes do 5.16, você fazia um Titã Ardente e uma Warmog e você passava os 3.000 de vida. E agora não vai ser assim tão fácil. Removido aqui na Glória Íntegra. Perde recompensa de bravura feito possível ao atualizar. Bom, Glória Íntegra não vai mais te dar a passiva do catalisador, que é curar vida e mana quando você sobe de nível. O que é legal, eu acho, porque era um extra bom demais para um item que já é bom demais, então não tinha necessidade. E o ouro foi reduzido aqui para 2.400, 100 de ouro a menos. Beleza. Atualizações da interface. Tempo de recarga restante agora é priorizado sobre todos os outros estados de habilidade, para que você possa planejar sua próxima investida enquanto usa a Zônia. Ícones na cor cinza estão menos cinza. Ícones de novo nível escurecidos para ainda mais para habilidades que ainda não podem receber pontos. Minimapa mais claro. O placar agora exibe uma interrogação grande próximo a campeões inimigos que você não tem visão, além dos retratos apagados que já existiam. Otimização de posicionamento, sistema de feedback instantâneo, lançamos outra atualização, dessa vez o foco para necessidade, tal. Skins futuras, eu nem acredito que o patch acabou. É isso. Bom, falei coisa pra caramba. É um patch gigante, como eu já venho falando nessas últimas linhas. É um patch que muda muito, principalmente relacionado aos tanques. Os tanques estão recebendo uma atenção especial. E a gente está às vésperas de campeonato mundial, então são alterações grandes para o campeonato mundial, sim.
Vamos ver como é que isso impacta no jogo. Eu acho que tem bastante coisa a ser reaprendida nesse patch e bastante possibilidade nova pra gente ver realmente no jogo. Então é isso, essa atualização 5.16, o vídeo ficou longo, o patch é longo. Mais uma vez vou falar agora no finalzinho. Lembrem-se que eu vou fazer o vídeo falando especialmente para os colossos. Vai estar aqui linkado também na descrição desse vídeo, aqui no meu canal. Então se inscreve no canal, curte os vídeos. Espero que você continue gostando do trabalho que eu faço também pelo resto do canal. E é isso, valeu pela companhia, mais um vídeo, até o próximo.